Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é mais um podcast de resumo bíblico e hoje nós vamos falar sobre Esdras. Esdras é o nome do sacerdote e escriba que escreveu esse livro. Este nome significa Deus ajuda e foi reconhecido tanto pela tradição judaica como cristã como autor desse livro. Essa atribuição não se refere apenas ao livro de Esdras, mas também ao de Neemias, que podem ter sido originalmente o mesmo livro. A Esdra também se atribui a autoria dos livros de crônica, devido ao tom sacerdotal em Crônicas e pelo fato de Esdras descender da linhagem de Arão. Então, tanto o livro de Esdras quanto Neemias, que originalmente era um livro só, ele conta a história na visão geral do retorno de Israel a Jerusalém. Lembre-se que Israel, ele sofreu, né? Na verdade, Judá, porque Israel já tinha sido levado cativo pelos sírios 117 anos antes da tribo de Judá, né? Do reino de Judá quando foi levado pelos babilônicos. Então, ao levarem o povo de Deus para a Babilônia, o povo de Nabucodonosor destruiu a cidade de Israel. E ele destruiu por completo, ele destruiu os muros, ele queimou os templos, derrubou casas, matou pessoas, sequestrou essas pessoas e fez muita coisa ruim na cidade de Israel. E dessa forma, o povo de Deus que estava na Babilônia foi liberado agora por Ciro para voltar, para reconstruir tudo aquilo que havia sido quebrado pelo inimigo. E Esdras está contando exatamente este momento de retorno. Esdras começa contando, então, o retorno de Zorobabel, que foi o primeiro retorno. Gente, o que eu acho interessante na história de Israel é que houve três retiradas, né? Babilônia vai e retira a primeira leva, que são os nobres. Depois, retira a segunda leva, que são as pessoas que podiam contribuir financeiramente, né? São os empreendedores. Depois vai novamente lá para Israel, retira a terceira leva, que são aqueles trabalhadores, né? As pessoas que menos miseráveis, deixa somente os miseráveis ali no território de Israel. E assim como a Babilônia fez três retiradas, o retorno de Israel para a reconstrução são três retornos também. Então a gente tem o primeiro retorno com Zorobabel, que era um príncipe de Israel. O segundo retorno que está ali com Esdras, né? Esdras começa então a dar continuidade àquilo que Zorobabel começou, mas foi impedido. E aí vem o terceiro retorno que é com Neemias. E Neemias ele faz a conclusão da obra, né? Então, Esdras, que é da linhagem sacerdotal, ele está contando toda essa história. E ele faz o livro de Esdras e Neemias, sendo que futuramente isso foi dividido, né, como deixando, particularizando a história de Esdras e também depois a história de Neemias, no livro de Neemias. Os versículos que encerram 2 Crônicas são idênticos aos versículos que iniciam o livro de Esdras, que confirma que ele escreveu ambos os livros. O livro de Esdras narra os acontecimentos pós-exílico babilônico, o primeiro retorno sobre o cuidado de Zorobabel, o decreto de Ciro para retorno, né? Os tesouros para a construção do templo, os que voltaram e a construção do segundo templo. Isso tudo a gente vai ver no livro de Esdras. É um livro pequeno, mas que é muito cheio de história também. O segundo retorno de Esdras e o reavivamento liderado por ele. Esse reavivamento, ele aconteceu apenas com a leitura, né, a reunião do povo em praça pública e a leitura do livro sagrado, né? Então Deus ele desce ali com tamanha unção sobre aquele povo e o povo começa a lembrar, né, quem é esse Deus, quem é esse povo, como é a história de Israel. E isso dá força para o povo começar então a reconstrução da sua bela cidade. Bom, este foi o resumo de Esdras. Eu convido você a permanecer com a gente aqui no nosso canal. Clica lá, se inscreve, vem fazer parte dessa grande família, coloca aí os seus comentários e resumo bíblico vai continuar. Nós estamos ainda em Esdras, né? Temos 66 livros da Bíblia para comentar. Além de resumo bíblico, no nosso canal também tem o Panorama Bíblico.